Salve, salve galera, beleza? Guti Vaz na área, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos ter um tema inédito, uma abordagem diferente. Vamos começar a acrescentar isso no meu canal, já que eu sou um nutricionista, um coach, vale a pena ter isso no meu canal para os interessados de plantão e usar aqui um pouco, que tá em alta, né? O suco, para não falar outra coisa, só de falar o suquinho aí você já vai entender já que ele tá em alta, né? E aqui não tem nada de fake nerd, tá pessoal? Vocês veem aí a realidade da coisa do jeito que ela é. Agora suas costas vão crescer, fazer todo mundo ficar monstrão. E hoje vamos falar dos sucos, dos suquinhos, as paradinhas, os Danone, como você queira chamar, tá bom? E para dar início a esse vídeo, pessoal, nesse vídeo não, né? A essa série sobre esse assunto, vamos primeiro entender um pouco a questão das famílias de cada suquinho ali, de cada paradinha, porque elas são compostas por famílias, certo? É importante que vocês vejam esse primeiro vídeo para entender depois cada uma que a gente for falando e as coisas que a gente for falando sobre o suco, as paradinhas, tá bom? Nós temos 3 famílias, a gente divide em famílias dos hormônios, tá bom? A primeira família que a gente vai falar é a família da testo. Como o próprio nome já diz, tem a testo na família, né? Então, você, homem, você produz testo e nós temos a testo como uma família das paradinhas. E dentro dessas famílias, da família da testo, nós temos a testo, vários tipos de testo, né? Como Durateston, Deposteron, que são vendidos em farmácia. Nós temos Diana, nós temos Turina, nós temos Alo e nós temos Bold. Essas são as 5 substâncias que nós temos na família da testo. E por que é importante vocês entenderem isso? Porque por mais que sejam da mesma família, elas não têm nem de perto o mesmo efeito. Como assim? Não entendi. Como uma atleta minha perguntou essa semana sobre a família da 19-NOR, a gente vai falar da questão da trem. E ela falou, não quero trem por questão psicológica, a gente vai entrar nesses detalhes mais pra frente. E eu fui e passei a Nandro, a Dequinha, acho que eu posso falar da Dequinha aqui? Acho que eu posso falar da Dequinha aqui, né? E ela viu, pesquisou na internet, que era da família do 19-NOR e falou, não quero tomar, porque eu sei o que a trem causa. Eu falei, calma, meu bem, não significa que é da mesma família, que tem o mesmo efeito, são totalmente diferentes. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Bold e Diana, a estrutura molecular dela, em questão dos anéis, dupla ligação, carbono, elas são praticamente iguais. O que tem de diferente? A Diana tem um grupo metil no 17º carbono, justamente para ela aguentar a primeira passagem hepática por ser uma substância oral. E isso faz com que ela pareça uma Bold, mas ela é oral, só que o efeito deles são totalmente diferentes. A Bold tem baixa ligação ao receptor androgênico, causando assim uma baixa produtividade no sentido de aumento de massa muscular. Muita gente fala, a dose da Bold tem que ser muito alta. Sim, porque ela tem baixa afinidade ao receptor, então a dose tem que ser alta para você sentir algum efeito. Já a Diana, se a gente for comparar miligrama por miligrama, talvez seja a substância mais potente que a gente tem se a gente comparar substância por substância em questão de anabolismo, certo? Então já percebe aí, nós temos essas 5 substâncias da família da testo e elas são diferentes entre elas, significa que elas são derivadas da testo. Então pegaram ali a molécula da testo e mudaram algumas estruturas nela para virarem outras substâncias, tentando deixar mais anabólicas e menos androgênicas. Deu certo? Nem tanto, né? Mas algumas ficaram mais anabólicas, mas mesmo assim, a ideia sempre, pessoal, é tirar o androgenismo da brincadeira. E isso quase não é possível, sempre vai ter um pouco. E aí vamos entrar na segunda família, que eu já adiantei aqui para vocês, a família da 19-NOR, que tem aí a Trem e a Nandro, certo? E de novo, como eu já dei ali o pitaco para vocês, são da mesma família, mas são totalmente diferentes. Até mesmo em questão da Trem ser mais problemática em questão psicológica, mas tirando a parte psicológica, e assim eu digo tirando só para explicar, porque a parte psicológica ela não pode sair do pensamento ali de usar ela no momento que você for pensar em usar, porque é muito importante, não pode negligenciar isso. Mas tirando isso, a parte psicológica, ela quase não tem efeito colateral nenhum. Ela mexe um pouco com colesterol, que toda substância ali vai causar algum problema no colesterol, mas mesmo assim não é nada de outro mundo, é bem controlável. Não é hepatotóxica, não é tóxica ao rim, então é uma substância tranquila. Se não fosse a parte psicológica, você fica um débil mental besta. Em pleno
2022. Parece ser um zumento fazendo coisa errada na vida, gente, tá bom? Então, cuidado na hora de tomar, você vai falar um pouquinho mais dela mais pra frente. Já a Nandro não tem quase nada desses efeitos, é muito mais tranquila, é uma substância fácil de ser conduzida dentro de um ciclo. Tem poder anabólico, a Tren, ela tem um poder anabólico e anticatabólico até melhor e até lipolítico maior do que a Nandro. Então percebe como sendo da mesma família tem poderes diferentes? A Nandro é extremamente anabólica, mas ela não tem poder lipolítico. Mais uma família que a gente descobriu. Agora vamos para a terceira e última família, que é a família dos derivados de DHT. Derivados de DHT nós temos MAST, e aí se você não sabe, você joga lá no Google, MAST paradinha, você vai descobrir o nome completo, tá bom? É só porque eu posso falar aquele no vídeo aqui, que o cara é um pouco azul, né? Não entendi foi nada. MAST, primo, Ox. Esse aqui você conhece, né? Esse aqui, ó. Esse aqui você conhece. Me ajuda aí, né? Stan, Emo. Esse aqui não tem como falar. Prove. Joga Prove aí no Google que você vai saber qual que é. Esses são os derivados de DHT que nós temos. De novo, pessoal, são da mesma família, mas tem formas diferentes de agirem no corpo, tanto na questão de farmacocinética quanto farmacodinâmica. O que é farmacocinética e farmacodinâmica? Uma é o que o corpo faz com o medicamento e o outro é o que o medicamento faz com o seu corpo. E eles são diferentes nisso. Por exemplo, o MAST tem uma ligação ao receptor média, poder anabólico baixo e uma androgenicidade controlada, podendo ser usada em mulheres. Porém, a gente vê essa questão de androgenicidade baixa na questão de virilização na mulher, não é alta. Porém, com o MAST, você vê as pessoas que usam, tem muita espinha. É uma substância que todas são derivadas de DHT e todas derivadas de DHT pode causar mais espinha. Mas você vê o MAST com muito mais capacidade de fazer isso do que um Emo, do que uma Oxy. E aí eu falei ali que a MAST não tem um poder anabólico tão forte. E muita gente antigamente, hoje em dia eu ouço menos isso, mas antigamente comparavam muito a MAST com a Primo. E a galera falou, é muito igual. Cara, não é. Você pega uma Primo verdadeira, legítima, talvez seja a melhor substância aí que a gente tem, por questão de efeito colateral e efeito anabólico. É fantástico de usar. E é um poder também androgênico muito baixo. A mulher se dá muito bem com ela também. Não dá tanta espinha quanto um MAST. Então é uma substância boa. O Emo, por exemplo, ele já é uma substância que ele não tem uma capacidade lipolítica tão grande, apesar de ter estudos mostrando que houve perda de peso, mas foi mais uma perda de peso por uma reposição hormonal que a pessoa se sentiu mais apta a fazer exercício, a treinar, do que propriamente devido ao uso da substância. Mas qual que é a legal do Emo? A capacidade que ele tem de gerar força, você fica muito mais forte, a capacidade que ele tem de trazer glicogênio para dentro do músculo e sódio para dentro do músculo, dando aquela sensação de inchaço, mas um inchaço positivo, porque é um inchaço dentro do músculo, você fica cheio, você fica denso, você fica grande. Fake nutty! O músculo inchado, tá? Não você inchado, que aí não fica bonito. Então o Emo é fantástico para isso. Então percebe que não quer dizer que é da mesma família que eles vão ter os mesmos resultados. Por isso que é muito importante saber o que cada substância faz. Para saber o que cada substância faz, você precisa de duas coisas. Muita teoria, que quase ninguém tem, modéstia à parte, e prática. E quando eu digo prática, é uso com si próprio e uso sendo coach, avaliando atletas, vendo relatos de pessoas que usaram as substâncias. E a teoria é aprender que uma ligação entre o terceiro e o quarto carbono deixa ele mais anabólico, que outra ligação entre o primeiro e o segundo carbono deixa ele menos androgênico, que um grupo metil, um grupo alquil no 17º carbônico pode deixar ele mais hepatotóxico. É você saber que o Stan tem um grupo pirazol antes do primeiro anel que todo suquinho tem. Esse grupo pirazol ele é muito hepatotóxico, o que faz o Stan ser muito mais hepatotóxico que os outros, justamente por causa desse grupo pirazol. Então, é teoria com prática. Se você tem a teoria, você sabe manipular qualquer substância e se deu algum efeito colateral no usuário, o cara que está ajudando, o coach, o doutor, o médico, ele sabe manipular porque ele entende a substância molecularmente falando. Beleza? Então esse foi um vídeo introdutório para a gente conhecer quais são as substâncias mais utilizadas, as famílias, e aos poucos a gente vai falando mais sobre esses vídeos. Se, claro, vocês comentarem aqui, gostarem do assunto, quiserem saber mais, modéstia à parte, eu tenho muito conhecimento para passar sobre isso para vocês, porque é uma coisa que eu estudei muito, porque eu sempre quis ser diferenciado nessa área, sabe por quê? Porque as pessoas não são, e eu quero ser diferenciado e trazer conhecimento de verdade e diferenciado para vocês, beleza? Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, que eu quero saber se vocês gostaram, para ter mais vídeo sobre isso, hein? É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!